Fala, torcedor do Verdão, depois da boa vitória, 3-0 em cima do Jacuipense pela Copa do Brasil, deixando muito bem encaminhada a nossa classificação para a próxima fase. Também vamos trazer atualizações do Palmeiras com relação ao mercado da bola, isso porque o Palmeiras está quase fechando a contratação aí do Barbosa. E também de brinde, pode vir o Danilo, viu? Jogador do Botafogo, cria do Palmeiras, vai ser um reforço duplo aí para o Abel Ferreira, deixando o Palmeiras ainda mais forte, praticamente imbatível. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Vinícius, bom dia. Fala, Bruno, bom dia pra você. Mari, Jailson, fã de esportes. Conversei agora aqui com o pessoal do Palmeiras. Nesse momento, o Vitor Roque está passando por exames para saber a gravidade dessa lesão. Deve ter atualização aí no início da tarde ou durante o dia, nessa sexta-feira ainda. Preocupa bastante a situação do atacante palmeirense, porque foi uma lesão no mesmo lugar. A gente pode ver aí, ele tomou a pancada no mesmo lugar que ele sofreu a contusão há um mês e meio atrás, na semifinal contra o São Paulo. Jogou no sacrifício os 2 jogos do Campeonato Paulista, as 2 decisões do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. O primeiro jogo, inclusive, ficou no banco de reservas. O segundo, ele foi titular, marcou o gol do título. Depois jogou mais 2 partidas contra Botafogo e o próprio São Paulo. Ficou um mês afastado, tratando dessa lesão, data FIFA, todo o período aí tratando e tentando desinflamar esse tornozelo inchado, tornozelo esquerdo. Ele sentia muitas dores, não tinha confiança para entrar em campo, mas voltou na partida contra o Atlético Paranaense, jogou ali 15 minutos e foi titular depois de um mês e meio nessa partida contra a Jacuipense. 15 minutos, já tomou essa pancada. Saiu chorando de campo, semblante de preocupação. Na saída do gramado, saiu com uma botinha, aí tem 2 análises. Saiu mancando demais, mas saiu andando. Então pode ser também um susto do Vitor Roque, uma pancada no mesmo lugar, claro que mexe com a cabeça do jogador, mas a situação realmente preocupa e a gente está aqui atento a todas as informações durante o dia para saber a gravidade exata dessa lesão, se vai tirar ele, quantos jogos ele vai ficar fora, de repente só volta depois da Copa do Mundo. Mas essa é a situação do Vitor Roque e o Palmeiras conseguindo mais uma vitória em casa, e tem outras situações de bastidores, porque o Palmeiras também aguarda uma nova gestão do Botafogo para assinar contrato do novo reforço, Barbosa. Já tem tudo encaminhado com o zagueiro argentino que defende o Botafogo, mas agora precisa saber quem vai assinar, quem vai liberar o jogador para o Palmeiras já nesse segundo semestre, já desse meio de temporada. Bruno. Deixa eu falar esse do Barbosa. Fala. Esse do Barbosa... Do quê? Do Palmeiras? Palmeiras, Barbosa. No Palmeiras. A gente tava falando de Palmeiras aqui. Enquanto isso, eu apuro um negócio aqui. Boa. Barbosa, muito bem encaminhado para ser o novo reforço do Palmeiras. Um acordo que gira ali em torno de 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais, por o Barbosa chegar agora no Palmeiras, tá? Nessa janela de transferências em julho, não no final do ano, não vai assinar um pré-contrato. Por quê? O Botafogo vinha tentando renovar o contrato, não conseguiu chegar a um acordo, o Barbosa viu o projeto não indo para frente e eu até uma insatisfação por parte do Botafogo por essa forçada do staff do Barbosa em cavar ele em outro time, sabe? Porque o projeto não agradou, aí falaram em Cruzeiro, falou em Palmeiras, então teve uma insatisfação e era iminente a saída dele. Porque o Botafogo viu que não ia conseguir segurar, houve uma chateação também com o Barbosa por essa maneira, mas entenderam o lado que, assim, eles não podem entregar o que eles não podem cumprir, entendeu? De questões financeiras, tem muitas dificuldades, a gente vai falar aqui do John Textor. Então o Barbosa deve chegar ao Palmeiras nessa janela de transferências, um contrato aí de mais de 3 anos, e é um reforço... 3 anos? Mais de 3 anos. Ele tem 31, a gente viu ontem, né? 31. Então é um reforço que chega com status de titular, mas o Abel... Não sei. Não chega, não? Não sei. Titular? Aí a carta opinião? A carta de Bruno Andrade, na verdade, aqui? Ah, eu acho que ele não chega. Não, acho não. Qualquer jogador com o Abel Ferreira nunca chega titular absoluto. Então, já começa daí. Primeiro, eu não sei se é carta, mas ele já é certeza que como titular ele não chega. Tá, mas com não status. Chega como titular, Ivan? Não chega. Não chega? O Murilo tá jogando pra caramba, cara. Ninguém é titular absoluto. Então, primeiro que o Gustavo hoje o Gustavo Gomes, ele é o capitão da equipe. Tá. E tá jogando bem, desde o ano passado ele tá jogando muito bem. Intocável. E o Murilo voltou a jogar muito bem, cara, no Palmeiras. Hoje o Barbosa não o Barbosa não tira a vaga do Murilo. Carta Bruno Andrade. Não tira. Posso usar a carta.
Não, Gustavo Henrique é de outro vai, time. Braz, vai, Gustavo Braz, Henrique vai. é outro time. Então, Mas eu acho que nem o Barbosa e nem o Nino chegam como titular. O Nino não chega? Não tira a vaga do Murilo. Hoje não tira. Murilo tá jogando muito bem, apesar, é verdade, de ter sido expulso no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas ele recuperou a melhor forma física dele e tem jogado muito bem pelo Palmeiras. Tá, só completando a informação, eu discordo, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Aqui a gente não é um programa de opinião, mas a gente pode discordar um do outro. Pode brigar também. Sair na mão de vez em quando, né? Faz parte. Mas é isso, Barbosa em breve deve ser oficializado como novo reforço do Palmeiras. E aí entra numa questão que o Bruno Andrade trouxe ontem no Fala Fonte, que a a iminente chegada do Barbosa não anularia a contratação do Nino, né? Então, essa é a principal pergunta que tem. O Bruno Andrade pode passar porque ele trouxe no Fala Fonte, vou comentar isso. Só pra gente atualizar, então, mas agora muda o contexto agora. Opa! Agora eu tô buscando novas informações. Eu busco novas informações porque ontem, quando me falaram que o Nino não anularia o Barbosa, é porque essas fontes com quem eu conversei trabalhavam com a ideia de que o Barbosa só chegaria em 2027, em janeiro. O Barbosa chegando agora no meio do ano, eu não vou cometer aqui o equívoco de falar que tá tudo bem com o Nino e que tudo se mantém. Porque o Palmeiras antecipa em 6 meses a contratação do Barbosa. Talvez assim, será tão importante o Palmeiras ter que buscar 2 zagueiros de alto nível no mesmo mercado? Então, ontem era uma verdade, era uma informação. Hoje, o cenário, não sei se é o mesmo. E, por enquanto, eu não tive respostas credíveis suficientes para poder falar. O Barbosa não inviabiliza o Nino. O Barbosa, em janeiro, não inviabilizaria o Nino. Agora, eu espero para ver aqui, até por uma questão de ética jornalística, apuração mesmo, né? Isso. Concreta, uma resposta mais objetiva se uma coisa muda ou não muda por conta da chegada antecipada do Barbosa. Mas é interessante essa atualização. É interessante, você vê como as coisas mudam, né? Porque ontem era um contexto, o contexto do Barbosa chegar no final do ano. Sim. E agora, o Barbosa chegando agora, o Palmeiras anteciparia para já ter o Nino também? Porque aí é aquela conta que a gente estava fazendo de ter 5, 6 zagueiros. Exatamente. Ou não sei se antecipa a venda do Benedetti. Mas mesmo assim, cara, você pega no ponto que o Benedetti não é um zagueiro que vem atuando com regularidade no Palmeiras. Mas ele é uma quinta sempre opção. Sondado, né? Sim. O sondado, ele teve sondagem do Arsenal, teve sondagem lá atrás do Barcelona, do Olympiacos, então ele teve sondagem de vários clubes. Mas o Benedetti, ele é a quinta opção no Palmeiras. Ele não é que nem o Murilo, não é que nem o Fux mesmo, que joga toda hora. E aí vai ficar com... Cara, tá falando aqui de Gomes, Murilo... Gomes e Murilo são os titulares. Tá. Barbosa, Fux. Isso. E aí chegaria o Nino? Seriam 5. Mais o Benedetti, 6. O Fux às vezes atua como volante. Mas... Então, mandaram aqui isso, né? Mas joga com 3 zagueiros. Tá, você joga com 3 zagueiros, mas não pode jogar 12. Alguém tem que sair do time. Quem que você vai tirar do time? Cara, e até o Versiculano falou aqui, Barbosa e Nino não são reservas para Murilo nem aqui nem na China. Eu discordo que o Murilo é tecnicamente ruim, tá? Não acho zagueiro comum. Mas assim, o Nino não chegaria ao Palmeiras com status de... Ele chegaria ao Palmeiras com status de titular, sim. E a gente tá falando do Barbosa como uma oportunidade de mercado. Você acha, Leão, que é titular? O Leão acha que é. Eu acho que não é. Eu não tiraria o Murilo hoje do time, não. Não, e aí o Barbosa chega ao Palmeiras, até uma informação, como uma oportunidade de mercado. Porque você paga num zagueiro que é titular do Botafogo. Mas é uma oportunidade de mercado cara, né? Então, por isso fico aqui com a pulga atrás da orelha. O Palmeiras paga 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais pelo Barbosa. São menos 4 milhões de dólares para colocar no pacote Nino, enfim. Eu acho que o Palmeiras, enfim, novamente, eu não quero entrar na questão do achismo, não é programa de opinião, é programa de informação. Mas o Palmeiras colocar em cima da mesa 4 de dólares por um zagueiro de 31 anos e não sendo uma necessidade absurda, eu, Bruno, fosse dirigente, esperava janeiro. Mas enfim, quem sou eu? Quem manda é o Anderson Barros, é a Leila, é o Abel. Achei uma jogada ousada do Palmeiras, sinceramente. E aí a gente não sabe, mas de repente tem gente perguntando, será que então o Murilo não pode sair? Será que não pode ter uma outra negociação? Então... O caminho mais viável, até o que você trouxe, é do Benedetti sair, porque é um jovem muito valorizado. O Palmeiras precisa fazer caixa. Precisa fazer caixa, você falou daquela quantia que o Palmeiras precisa fazer de venda. 300 milhões, não era isso? Isso. Então a gente tá falando de... É dinheiro, meu. O quê? Gente, a insatisfação no estúdio aqui. O estúdio foi a loucura aqui. Não, mas é o seguinte, gente, vamos lá.
É o que o Palmeiras apresentou isso no balanço. Sim. Pra ele manter a conta equilibrada, ele fez contratações caras. Lógico. Tá prestes a fazer mais uma, como o Bruno falou. O Barbosa, não é que você tá pagando esse valor pra ter o Barbosa. Você tá pagando esse valor só pra antecipar a saída dele. Sim, Porque senão você assinaria o pré-contrato e no final do ano ele chegaria e tá tudo certo. Mas o Palmeiras está disposto a investir esse dinheiro O pra ele já Botafogo chegar agradece. agora. Oi? Não, o Botafogo agradece, porque o Botafogo foi o melhor dos mundos. Não perde o jogador de graça daqui 6 meses e consegue 4 milhões de dólares por um bom jogador. Eu nem vou entrar aqui no mérito da qualidade, mas um cara de 31 anos que daqui 1 mês e meio, 2 meses, ficaria livre para assinar pré-contrato com quem bem entender. Olha, a gente que critica tanto a diretoria do Botafogo, né, tem que tirar aqui o chapéu, bater palma, porque foi um negócio espetacular, honestamente. Não, o Chui Santi mandou aqui. Abel falou que não tem nada. Turma mal informada. Não. Pô, mas aí o Abel, ele não vai falar assim, ó. Ele sempre comenta quando o negócio tá fechado, o cara tá no Ele clube. despistou ontem, não é que ele falou que não tem nada, ele falou, eu não sei. Ele não fala de jogador que não é anunciado pelo clube e não tá no clube. Bom, então vamos lá. Então, beleza. Então, acompanhando o que o Abel fala e o que o Abel não fala. Ontem, ele foi questionado sobre o Barbosa. Perfeito. Ele falou, eu não quero falar sobre... Não tenho essa informação. Você tem? O repórter, não lembro quem foi o repórter, falou, sim, eu tenho. Se não me engano... não lembro agora quem foi. Mas falou assim, sim, eu tenho a informação. O Abel falou, eu não tenho, então não vou comentar. Sim. Mas se você voltar no começo do ano, o Abel sempre falou, é uma conta simples. A gente perdeu um zagueiro, que é o Mikael, e a gente precisa repor. O Abel cansou de falar isso. Como ele falou que precisava de um... Quem que chegou agora? Fuária. Não, era um jogador de meio pra frente, porque Sim. ele tinha perdido, que ele O falou na Veiga. conta dele, o Veiga e o Facundo. Sim. E precisava de outros pra repor nessas questões. Mas é Então, Posso lançar pela 19ª vez a carta Bruno Andrade? Claro Não? que pode. Pode, hoje pode. É porque a sexta-feira acumulou. Acumulou. Então a gente não usou a carta, vamos usar tudo hoje. Acumulou. E aqui é mais uma vez o Bruno Andrade com uma bolinha de cristal aqui nas mãos, tentando prever o futuro. Vou ser muito honesto, tá? São tantos anos trabalhando com o mercado de transferências, olhando bastidores, enfim, vai, não vem, vai. Ou seja, tendo em vista, e eu volto a dizer, não é pela qualidade ou não do Barbosa que eu acho bom jogador, 31 anos, perto de assinar pré-contrato, o Palmeiras se dispor a pagar 4 milhões de dólares, eu não consigo não pensar, é um raciocínio lógico para mim, e eu posso estar aqui cometendo um erro absurdo de raciocínio, mas não é assim tão bizarro, que Danilo e Palmeiras podem se aproximar por conta disso. Eu vou dizer que quase é o Palmeiras, entre aspas, fazendo um favor para o Botafogo, abraçando o Botafogo, para na hora no meio do ano, como o Botafogo vai negociar o Danilo, é uma informação que eu tenho e continuo batendo nessa tecla, apesar de o Danilo ter a preferência, sim, pelo futebol do estrangeiro, pelo futebol inglês, mas para mim é o Palmeiras já preparando o terreno para facilitar uma negociação com o Botafogo envolvendo o Danilo no meio do ano. Ou seja, você não se indispõe com o Botafogo, tirando um jogador de graça, e ainda faz um agrado pagando 4 milhões de dólares por um jogador que daqui 2 meses estava livre no mercado. Ô Bruno, só para deixar claro, essa é uma percepção sua de mercado ou é informação? Não, totalmente percepção, Bruno, totalmente percepção. Tá. Não, só para deixar claro que às vezes o pessoal começou a ver agora, tal, já, né? Então só para deixar claro. Não, A informação que eu tenho, enfim, o que nós temos de informação aqui é que o Botafogo avalia o Danilo em 30 milhões de euros. O Danilo tem interesse em sair. O Botafogo trabalha com a sua venda depois da Copa do Mundo e o valor até pode aumentar. O Danilo no Brasil tem um interesse pelo Palmeiras, mas a prioridade continua sendo o futebol do estrangeiro, o futebol inglês. Isso é informação. A interpretação aqui, mera interpretação, é que o Palmeiras se aproxima do Botafogo pelo Barbosa, primeiro porque precisa de fato de um zagueiro, mas para mim não sai da cabeça a possibilidade aqui de uma aproximação, já tentando ali um novo casamento envolvendo o Danilo. Então vamos fazer o seguinte, já que tem um monte de pergunta aqui no chat, a gente tem que falar do Vitor Roque ainda do Palmeiras. Certo. Tá, na situação que a gente tá apurando aqui. Não estamos, Felipe? Estamos apurando a vida. Tempo real. Tempo real. E a gente vai falar sobre isso. Tem a história ainda do Paulo Nobre pra gente falar. Muito bom. E o Bruno Andrade, se chegar a 1000 likes. E o Paulinho, hein? Paulinho agora... Desculpa, o Vitor Roque. O Vitor Roque. Pensando em mas eu tava lembrando da imagem que você fez do Vitor Roque saindo ali do campo. O Vitor Roque, assim, tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente. Conversei muito com os médicos do Palmeiras, o Dr. Pedro Potin estava trabalhando ontem lá no campo. E assim, o que deixa
E aí a gente está vendo a imagem dele saindo com bastante dificuldade. Isso não é uma tala, tá? Só para explicar, isso é uma tornozeleira que é para deixar ali o tornozelo mais confortável mesmo calçando um tênis. Internamente no Palmeiras, essa imagem pode até preocupar, mas o fato dele sair caminhando traz uma esperança. O Vitor Roque falou, não, vai dar bom, aquela coisa lá, tipo assim, óbvio que ele estava chateado, estava cabisbaixo, né? Não estava feliz ali de sair dessa maneira, mas estava otimista, falou, cara, tomara que não seja nada, que não dê nada, e aí ele saiu. É importante a gente falar, isso eu trago aqui para vocês como uma apuração, o Vitor Roque, ele trouxe o quê? Ele teve o quê? Uma pancada que gerou uma torção. Então, assim, ele tomou a entrada e o time Isso da é de ontem, né? De ontem. Tá. O time da Jacuipense estava pegando pesado. Pô, deram uma no Evangelista também, que foi quando o Talisca foi expulso. É o zagueiro que teve passagem pela base do Palmeiras. Pois é. Ele toma, então assim, o Vitor Roque, ele toma uma pancada que gera uma torção. E aí ele sai imediatamente, ele fica em pé, volta para a maca e já faz a substituição. O que preocupa o Palmeiras é que foi o mesmo tornozelo que ele ficou um mês parado. Lá do Paulista e depois que ele teve aquela sequência. Então assim, o exame de imagem hoje vai apontar a gravidade dessa lesão. Não escutei que poderia ser ligamento. Até pelo fato dele ter saído andando. Né? Vamos pensar em outros exemplos de quando o cara estoura o ligamento, que o cara sai carregado. Então não foi o caso do Vitor Roque. O fato dele sair andando, mesmo com dificuldade ali com a tornozeleira, já é uma notícia. Quando ele sai do jogo, ele vai direto para o vestiário. Aí volta para o vestiário, eu falei com um dos fisioterapeutas ali, o pessoal do staff, e era assim, não, tá tudo tranquilo, tá tranquilo, tá controlado, foi isso que eu ouvi, tá controlado. Então assim, ele volta, coloca a botinha, a tornozeleira e fica assistindo o segundo tempo. Tá. Na hora ele volta descalço, volta com uma havaiana lá do Palmeiras e coloca um gelo e faz o tratamento. Óbvio, chateado, todo mundo foi lá falar com ele, prestar solidariedade. O texto dele na rede social é um texto bastante Deixa eu ver aqui. Pega aí, Vamos ver. preocupante no sentido de tipo assim, cara, vou passar por um período e tal, e muita gente desejando força ali e tal. Vamos ver esse exame hoje. O exame, assim, não esperem Vitor Roque no fim de semana, não esperem Vitor Roque na semana que vem na Libertadores. Deve ter um tempinho a mais de tratamento para poder zerar. Mas assim, o azar do Vitor Roque, né, a falta de sorte do Vitor Roque foi exatamente ter tomado a pancada que gerou a torção no mesmo tornozelo. Ó, a postagem dele foi essa aqui, ó. Ele publicou no Instagram pós-jogo de ontem. Um dia de cada vez. Cabeça no lugar, humildade e muito trabalho para voltar o mais rápido possível. Glória a Deus por tudo. Eu até tentei checar agora de manhã, né? Porque alguns desses exames são feitos no próprio CT, né? O Palmeiras tem alguns equipamentos para ressonância. Se tinha já alguma atualização ou não. A resposta foi que o exame ainda não foi feito, que vai ser feito hoje, como você falou, mas ainda não foi feito. Porque tem que esperar desinchar, né? É aquilo que a gente falava do Kaique, não foi? Do Kaique, Exatamente. Mas assim, vamos lá. Até usando a comparação do Kaique, em termos de expectativa. Quando eu falei com o pessoal do médico do Corinthians sobre o Kaique, e vendo a cena do Kaique lá chorando e tal, já se sabia que era algo mais grave. E o próprio médico do Corinthians me disse, olha, deve ser, né, quase que vai assim, quase que cravando, mas esperando o exame, mas dizendo, ó, probabilidade de LCA. Então lá já tinha esse diagnóstico. Você falou aqui. Eu falei aqui, que se confirmou depois. No Allianz ontem, era uma expectativa assim de, ó, vamos ver o exame, mas está controlado aqui, está tranquilo. E o Vitor Roque, por mais que tenha saído com dificuldade, saiu caminhando, foi embora para casa caminhando. Ali, quando ele atravessa o gramado, é que ele vai pegar o carro dele que está estacionado do outro lado. Então ele sai do estádio caminhando. Isso é algo positivo. Fala, torcedor do Verdão. Palmeiras que bateu o Jacuipense por 3-0 ontem.
uma bela atuação ali do Sousa, né? Deixando muito bem encaminhada a nossa classificação para a próxima fase aí do torneio nacional. É importante destacar que a Copa do Brasil é um dos torneios que remuneram melhor aqui no cenário brasileiro, viu? Ano passado, por exemplo, eles pagaram praticamente 70 milhões ali ao campeão. Agora, torcedor, nesse jogo aí contra a Jacuipense, estamos muito preocupados aí com a situação aí do Vitor Roque. O jogador tomou uma pancada praticamente ali no mesmo lugar que havia sofrido aquela lesão contra o São Paulo. Saiu ali de maca, preocupando demais a torcida palmeirense. O lugar ainda está bastante inchado, né? Não dá para saber praticamente ali o que está acontecendo com o jogador. Espero que não seja nada grave. Logicamente, a gente espera aí que o jogador possa se recuperar o mais rápido possível. Segundo algumas informações, ele foi caminhando para o seu carro, né? Isso é um bom sinal que não é uma coisa tão grave assim. Agora vamos aguardar o departamento médico do Palmeiras se pronunciar nas próximas horas. Departamento médico do Palmeiras com relação à última ali contusão do Vitor Roque não foi tão clara assim, né? A gente ficou com bastantes dúvidas. A gente achava que o Vitor Roque ia voltar muito mais rápido aí para os jogos. Demorou demais. Infelizmente, nessa partida, um jogo que estava praticamente ali ganho. Vitor Roque tomou uma pancada muito dura ali do jogador do Jacuipense. Inclusive, o time baiano ali apelou demais ali para as pancadas, viu? E o árbitro praticamente não fez nada. Só expulsou um jogador deles ali porque não tinha o que fazer. E agora tá preocupando demais a torcida palmeirense. Agora, nesse confronto contra o Jacuipense, a torcida do Palmeiras ficou com muita expectativa da volta do Paulinho, que é um grande jogador. Teve uma grande passagem pelo Atlético Mineiro. No Palmeiras praticamente ele não aconteceu ainda. Logicamente, né? É um jogador de bastante qualidade, jogador com passagem na seleção brasileira, mas infelizmente tá demorando demais a sua volta, viu, torcedor? O departamento médico do Palmeiras está tomando bastante cautela aí com o retorno do Paulinho. A gente sabe que quando o jogador fica muito tempo sem jogar, ainda mais depois de uma lesão dessa, ele é muito suscetível a uma lesão muscular que deixaria o Paulinho praticamente há mais um mês aí fora dos gramados. Então o departamento médico está tomando todo esse cuidado para que ele não tenha uma nova lesão. Vamos aguardar, quem sabe no próximo confronto, onde vamos encarar o Bragantino. Esse jogo vai ser pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o Paulinho, né? Quem sabe alguns minutos em campo com a camisa do Verdão. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima.